Os destaques do mercado agrícola agora no nosso Dia a Dia Rural. O Silmar Miller participa ao vivo do nosso programa com as últimas informações da agroeconomia. Bom dia, Silmar. Bem-vindo mais uma vez. Estamos juntos. Bom dia, Renata Afonso. Bom dia, nossos amigos do canal Terra Viva. Hora de dar aquela conferida, nos principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros nesse início de semana. Uma semana de muita novidade, tem muita coisa impactando nos mercados. Começando pela decisão do presidente norte-americano Donald Trump de impor uma tarifação contra a importação de produtos dos seus vizinhos, Canadá e México, de nada menos que 25%, já com retaliações por parte desses países, particularmente do Canadá, que impôs uma tarifa semelhante de 25% sobre uma seleção de produtos também importados pelos americanos. Donald Trump também impôs uma tarifa adicional de 10% sobre produtos chineses importados pelos Estados Unidos. Tudo já estava mais ou menos programado, que era o grande mote da campanha dele, era exatamente conter a concorrência dos produtos estrangeiros contra os produtos americanos, e isso, claro, acaba tendo um impacto inflacionário no primeiro momento, e isso já está começando a acontecer. Mercados já começam a refletir, o dólar está subindo lá no mercado americano agora há pouco, 0,8%. Dólar Index, que é aquele indicador que compara o dólar americano com outras moedas fortes. E aqui no Brasil também o dólar subindo, também acompanhando o comportamento da moeda no mercado internacional, e também fatores internos aqui, como a questão do déficit público, que é o grande ponto de interrogação em termos de política pública para esse ano. Nem o orçamento para esse ano foi votado até agora, só vai ser votado na volta do recesso, agora a partir de fevereiro, pelo Congresso. Vamos ver como é que fica, portanto, essa situação também da questão do orçamento federal. O governo, por enquanto, não pode gastar mais do que aquilo que já estava programado para o mês de janeiro. Vai ter que depois negociar alguma coisa nova para o mês seguinte, enquanto não é votado o orçamento novo no Congresso, que vale para o ano inteiro. Petróleo disparando no mercado internacional, alta de 1,7%, também refletindo a decisão de Donald Trump com a guerra das tarifas. É uma guerra já, porque já tem retaliação dos países que foram alvejados. É o caso, particularmente, do Canadá. A China está tentando negociar ainda, não retalhou ainda diretamente aos americanos, mas está propondo aqui algum tipo de negociação que pode ser que evolua de forma diferente. O mercado de ações caindo, aí o índice Bovespa na B3 cai 0,3%, lá fora também, bolsas americanas em queda, o índice Dow Jones cai 0,8% neste momento. Mercado de commodities agrícolas já começa a ser impactados também pela decisão do governo americano na questão das tarifas. É o caso do milho, está um tombo forte na Bolsa de Chicago, está no intervalo agora da sessão eletrônica. Na primeira parte, o milho caiu 1,3%, é uma queda acentuada, basicamente por conta da imposição de tarifa contra o México, que é um grande importador de milho americano. Possivelmente os mexicanos vão reduzir ou taxar a importação do milho americano, comprar milho de outras origens, como é o caso do Brasil, por exemplo, pode ser beneficiado com isso. O Brasil pode ser, primeiramente, no primeiro momento, ser um beneficiado dessas tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump. Trigo também cai um pouco, 0,2%. Na contramão, a soja sobe um pouquinho, 0,1%, basicamente por uma equivalência aqui de altas e baixas nos preços dos derivados. Por exemplo, o óleo de soja está subindo, disparando, também tem a ver com a questão das tarifas, e o farelo caindo, também tem a ver com a questão das tarifas. De acordo com os respectivos mercados aqui, a influência é diferente para um ou para outro. Na Bolsa de Nova York cai o algodão, 0,5%, açúcar também, menos 1,7%. Na contramão sobe o café. O café ainda continua refletindo as preocupações com a próxima safra brasileira, que deve ser menor por conta de clima desfavorável. Café dispara mais 1,2%, o arábica, para novos patamares recordes de preço no mercado internacional. O café robusto em Londres, ao contrário, está caindo um pouco, está se acomodando aqui com a queda de 1,8%. Boi gordo no mercado sul na B3, agora há pouco, com estabilidade nas suas cotações, nas primeiras posições negociadas na B3 em São Paulo. Esse, Renato, é o retrato dos mercados nesse final de manhã de segunda-feira, início de uma semana, que promete muito em termos de agitação, especialmente nos mercados, sejam agrícolas, sejam os financeiros, por conta, especialmente, da nova política
econômica dos Estados Unidos. Exatamente, resta saber como o mundo vai reagir a essa questão dos Estados Unidos. Agora vamos falar de inflação, porque o mercado volta a subir projeções para a inflação de 25 e 26, segundo o Boletim Focus divulgado hoje. A mediana do IPCA deste ano subiu de 5,50% para 5,51%, 1,01 ponto percentual acima do teto da meta, de 4,50%. Para 2026, o indicador segue com alta pela sexta semana consecutiva, de 4,22% para 4,28%. As expectativas para as variações dos preços administrados dentro do IPCA também apresentaram alta para este ano, de 4,83% para 4,85%. A taxa Selic para 2025 e 2026 se manteve estável, em 15% e 12,50%, respectivamente. Silmar, o que você achou? Está de acordo com o que o governo queria? Olha, pouca oscilação aqui nessa nova consulta do Banco Central, no Boletim Focus, que consulta os principais investidores, analistas do mercado financeiro. É aquilo que já se esperava. O mercado está bastante pessimista com relação à inflação, agora subindo mais um pouquinho, de 5,50% para 5,51%. Isso é 1,5% acima, aliás, 1 ponto percentual acima do teto da meta, que é 4,50%, né? A meta estipulada pelo Banco Central. Então, continua preocupando aqui essa questão da inflação, que tem essa tendência, portanto, de continuar subindo e muito acima do teto da meta estipulada pelo Banco Central. Isso para esse ano e também para o ano que vem, 4,28%, era 4,22% a expectativa dos agentes do mercado financeiro. Portanto, fica claro que o pessoal está muito pessimista com relação às tendências da inflação. E isso explica por que a manutenção da tendência de uma taxa de juros bastante elevada, por enquanto está em 13,25%, vai subir de novo agora em março, possivelmente mais algumas altas posteriores. O mercado está apostando que o ano termine em 15%. E esse é um índice extremamente elevado e, é claro, isso acaba emperrando aqui qualquer ensaio de elevação da economia, de crescimento da economia. O pessoal deixa de investir com juro tão alto assim, e isso acaba levando a uma estagnação da economia brasileira. O próprio Boletim Focus aqui prevendo para esse ano aqui uma parada aqui em 2,06%, o ano passado foi 3,5%, portanto já se prevê uma queda no crescimento da economia para esse ano, e para o ano que vem pior ainda, a expectativa de crescimento é apenas 1,7%, segundo o Boletim Focus desta segunda-feira. Portanto, os dados são ruins, Renata. Agora a gente vai falar de preço, porque em todo o país o fim de semana foi marcado pelo aumento dos preços dos combustíveis nos postos. Começou a valer o aumento do ICMS dos combustíveis em todo o país. Paulo até queria encher o tanque do carro do filho, mas... Eu vou botar aquilo que vem, ele que se vê. Pesa, porque agora vem uma série de coisas, aumento disso, tudo em consequência ao combustível. Né? É isso aí, né? É a nossa vida. É um aumento de 10 centavos na alíquota da gasolina, que faz o imposto chegar a R$ 1,47 por litro. Em Porto Alegre, teve posto que aumentou 40 centavos de um dia para o outro. A maioria está cobrando entre R$ 6,19 e R$ 6,29. Média parecida com a de Belém. No Rio de Janeiro, preço médio de R$ 6,39. Em São Paulo, o litro da gasolina chega perto de R$ 7,00. A gente tem que rodar praticamente assim o dia todinho para poder tentar suprir gasolina com a necessidade das nossas casas. Infelizmente, a gente tem que lidar com essa situação, né? O ICMS é um imposto estadual, mas no caso dos combustíveis, tem alíquota unificada em todo o país. Esse reajuste foi definido no fim do ano passado pelo CONFAZ, um conselho formado por secretários da Fazenda, de todos os estados e do Distrito Federal. No caso do diesel, além do ICMS, há ainda o aumento anunciado ontem pela Petrobras. Com os dois reajustes, o preço médio do litro para as distribuidoras subiu para R$ 3,72. E o consumidor não deve sentir o aumento só na bomba. Nós vamos ver tanto na gôndola do supermercado quanto nos serviços também, muitas vezes o frete de encomendas que se faz via internet, haverá sim um aumento pontual tanto no preço dos alimentos quanto também dos serviços. Com o combustível mais caro, um precinho mais em conta pode parecer tentador,
mas é bom tomar cuidado. Quem consegue fazer muita disparidade, temos que entender o que está por trás disso aí, entendeu? Tem órgãos para isso que fiscalizam e tudo mais, e o consumidor também está atento ao seu carro, ao seu veículo, ao seu consumo e tudo mais. Tem que procurar bem antes de abastecer em qualquer lugar. Silmar, apesar do consumidor, do motorista falar de tem que pesquisar, mas é muito difícil, né? É um aumento que afeta todo mundo, né? Olha, a preocupação maior é com o óleo diesel, né? São dois aumentos. Um é por conta do aumento do ICMS, que foi geral aqui em todos os estados, atingindo todos os combustíveis, inclusive gasolina e etanol. Só que o óleo diesel tem um duplo aumento, que tem também aquele determinado pela Petrobras, na sexta-feira, por conta da defasagem em relação aos preços do mercado internacional. A Petrobras vinha retendo esse aumento, já era para ter feito já no ano passado, porque a defasagem estava ficando muito grande, isso estava causando prejuízo à Petrobras, e, consequentemente também aos seus acionistas. Então agora são dois aumentos do diesel ao mesmo tempo. Isso tem uma dupla preocupação, porque impacta diretamente no custo da produção agrícola, por exemplo, ou seja, o produtor usa muito óleo diesel, o produtor rural brasileiro, para a movimentação das suas lavouras, é época de colheita nesse momento, então é óleo diesel na colheitadeira, para colher a sua nova safra. Tem plantio de milho em andamento, significa que também o trator das plantadeiras, que puxa as plantadeiras, também precisa ser abastecido com óleo diesel, ou seja, tudo isso é aumento de gastos para o produtor. E depois, o segundo gasto que é para o caminhoneiro, né? O gasto do transporte, do frete, que acaba impactando no bolso dos caminhoneiros e depois também no bolso do consumidor, com produtos chegando mais caros no supermercado por conta do aumento do custo do transporte, do custo do frete. A maior parte das mercadorias do Brasil, assim, bom lembrar, transportada por estradas, né? Já que o Brasil usa pouco ferrovias e hidrovias que têm custos mais baratos. Tanto duplo prejuízo aqui, e isso, claro, acaba impactando em mais inflação. Por isso que o mercado aí continua apontando uma inflação mais alta, porque agora tem a inflação ainda do combustível, que afeta praticamente toda a cadeia de bens e serviços em todo o país. Por isso que é importante, né? A gente fala muito do custo de produção do produtor, do aumento de custo também para ele. Porque quando a dona de casa vai no mercado, o consumidor vai no mercado e reclama do preço de alimentos, a culpa não é só, aliás, a culpa não é do produtor, tem todo um conjunto aí, né? Sem dúvida, né? O produtor tem seus custos, e ele não tem onde descarregar os custos, né? O supermercado ainda tem, né? Descarrega no consumidor. O produtor não tem onde descarregar, portanto, ele tem que assumir esse custo e aceitar o preço que ele paga pela sua mercadoria. Se ele gasta um monte de dinheiro para plantar 1 hectare de soja, por exemplo, mas quem fixa o preço da soja não é ele, é o mercado internacional, o mercado interno, é o comprador que fixa o preço. Então, tem que respeitar o produtor que realmente sofre as piores consequências de aumento de custos. Exatamente. Silmar, obrigada pela participação. Amanhã sou eu de novo aqui no Dia a Dia, então até amanhã. Até amanhã, Renata, para você e toda a equipe. Obrigada.